Bom, hora de tirar suas dúvidas sobre a língua portuguesa. E para isso nós recebemos aqui o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo, que aparece aqui todas as terças e quintas-feiras, justamente para tirar todas essas dúvidas da polêmica e querida língua portuguesa, né, Rodrigo? Pois é, bom dia, Marcela, bom dia, Lidiane, bom dia aos telespectadores. Mais uma vez aqui para tirar algumas dúvidas, eu tenho recebido muitas mensagens. Hoje eu separei algumas que eu recebi aqui, anotei, para tentar dirimir essas dúvidas, né? Para tentar melhorar um pouquinho, e como eu digo desde o começo, para ela parar de ser temida a língua portuguesa e ser a querida língua portuguesa, não é isso? Podemos começar, não? Claro, boas dúvidas, né, foram enviadas. Exatamente. Boas dúvidas, né? Teve uma, hoje eu vou começar por essa, que foi o que a gente estava falando. Uma telespectadora mandou assim: "Ô, professor, eu fico grávida do marido ou do filho?" Quer dizer, eu vou dizer, eu estou grávida do meu marido ou do meu filho? Bom, grávida é um estado, né? Nesse caso, né? Então, assim, ela está em estado de gravidez. Então, grávido, né? Grávida, a palavra existe para dizer grávida, no caso da mulher, obviamente. A palavra existe para dizer que ela está em estado de gravidez. E ela Existe grávido? Não, grávido, a palavra no masculino, no feminino, você tem a desinência para colocar. Mas no caso, aqui no caso de engravidar, só existe grávida no feminino. Isso mas que eu eu quis achei dizer. que fosse uma invenção, quando o homem, por exemplo, o parceiro da grávida, coloca estamos grávidos ou estou grávido. Ele pode dizer que ele está grávido. Obviamente que é um modo de dizer, ele não está, o termo correto é emprenhado, né? Ele não está emprenhado, mas ele pode dizer, eu estou grávido. Acho que é até muito delicado, muito doce do marido dizer, eu estou grávido junto. Acho que essa palavra a língua portuguesa incorpora, porque o homem, junto com a mulher, pode dizer, eu estou grávido, né? Claro. E esse pode dizer, sempre lembrando, no modo de falar. Óbvio que quem está emprenhado, quem está grávido não é o homem, quem está grávida e emprenhada é a mulher. Então, nesse caso, ela está grávida do marido. Ela está emprenhada de alguém, do marido. Então, você está grávida, né? No seu caso que mandou a dúvida, está grávida do marido, esperando um filho nascer, né? Só para deixar claro, ela ficou grávida do marido. Tudo bem? Essa foi a primeira dúvida. Bem bacana então, essa quando colocam, por exemplo, grávida de um menino ou de uma menina, tá errado. Na verdade, tá errado, né? Na verdade, assim, ela tá grávida do marido, aguardando um filho. Ou uma filha. Ou uma filha, etc. O que eu sempre digo é assim, o uso, lembra que a gente falou na terça-feira? O que vai acontecendo com o uso na língua portuguesa? Muitas pessoas vão usando. Grávida do marido no sentido de emprenhada, mas grávida do filho no sentido de esperando, aguardando o nascimento. Então, o que vai acontecer no dicionário muito em breve? O grávido ou grávida, nesses dois sentidos que a gente mencionou, no caso grávida da mulher, como a gente está dizendo, vai ter o sentido tanto grávida do marido, no sentido de estar emprenhada, certo? Como vai existir o grávida do filho no sentido de aguardando. Hoje, se a gente buscar no dicionário, eu sempre trago as dicas aqui, por mais que eu cite essas polêmicas, a gente fala o que é correto. Hoje o correto é grávida de alguém no sentido do marido que fez, né? Que tem esse ato junto com a mulher. Agora, com certeza o dicionário vai acabar incorporando quando você diz grávida do marido no sentido de estar emprenhada e grávida do filho no sentido de esperar o nascimento dele. Com certeza a gente vai ter a forma coloquial que todo mundo entende, fica mais natural de falar, né? Você não fala, estou grávida esperando um filho, Exato. Né? Eu vou te dar um exemplo muito claro, Marcela. A gente, todos aqui jornalistas, muitas vezes a gente escreve, eu vejo nos jornais, escrevendo o mas no início de um período. Por exemplo, você vai dizer assim, o governo federal fez uma medida na área da educação, mas não conseguiu implantar. Isso aí não é por vírgula que é separado. E aí a gramática sempre orientou que se fosse no começo da oração, a gente diria porém. A gente usa o porém. Mas o jornalismo, principalmente jornalismo, isso tem uma pesquisa que foi feita na PUC, principalmente o jornalismo começou a colocar o mas no início do período no lugar do porém. Porque o porém é uma coisa que a gente não usa muito. O mas a gente usa muito mais. O que acontece? Algumas gramáticas hoje já autorizam o mas no início da oração, na questão adversativa. Então é o uso, desde que toda a comunidade que usa aceite e esse uso fique normalizado, que é o que a gente sempre disse. Isso é importante a gente pontuar. Tá bom? Tudo bem? Essa dúvida do grávido ou grávida, essa é legal. Achei legal essa pergunta. Legal. Foi? Achei bacana, né? Mas, acima de tudo, que o filho nasça com saúde, né? Acima de tudo. Claro, né? sempre. Vamos lá. A segunda dúvida que chegou é assim, professor, eu escrevo senão tudo junto ou senão separado? E aí? E aí, como eu faço sempre aquela pegadinha com as apresentadoras, que elas ficam naquela situação, né? Muito legal fazer isso. Senão junto ou separado? Tem as duas formas, né? Tem as duas formas. Agora, junto, eu acho que quando é a ideia completamente contrária do que você coloca. E o separado? E o separado se for uma opção.
gente, a Lidiane podia começar a dar aula de português, ela podia né? ficar no seu lugar. Gente, eu já achei uma concorrente aqui, exatamente isso. É isso? Eu costumo anotar que o senão é quando dá a ideia do contrário. Por exemplo, a editora-chefe Aline, que fala aí no seu ouvido, ela chega para você e fala assim, Lidiane, fale mais alto, senão ninguém vai te ouvir. Ou seja, fale mais alto, do contrário, ninguém vai te ouvir. Perfeito? Então, assim, é isso. Agora, você pode usar o senão separado. Por exemplo, a Aline te liga e fala assim, ó, se você não chegar a tempo, eu vou ter que começar o jornal sem você. Então, ela fala, se você não chegar a tempo, né? Se não chegar a tempo, vou ter que começar o jornal sem você. Ó. No caso de você não chegar a tempo, aí é separado. Resumindo, para todo mundo entender em casa, senão junto significa do contrário, senão separado significa caso não. Tá bom? E a Lidiane acertou certinho hoje. Eu falei que ia dar uma pegadinha, hoje a Lidiane é ela que me pegou. E posso falar, é o mesmo caso que acontece com em vez de e ao invés de, exatamente, não é? Em vez de ou ao invés de. Eu acho que eu vou inverter, Marcela. Eu vou ali do seu lado, ela vem aqui, porque ela tá afiada no português. Ela né? Tá afiada, tá muito boa. Tem uma palavra que eu acho que causa muita dúvida, é o afim. Não é em sentido de contrariedade, mas tem o afim separado e o afim junto. Tem um afim separado, tem um afim junto, que é afim, por exemplo, você pode até usar isso, estou afim de alguém, e tem um afim separado que é afim na finalidade de, né? Afim de, ter a finalidade de. Eu vou trazer depois uma tela, porque tem 3 exemplos do afim de, o afim junto, o afim separado. Eu vou trazer uma especial para a gente falar disso. Respondendo as dúvidas aqui, por exemplo, essa questão do C, tem aluno que pergunta assim para mim, professor, eu vejo aqueles comerciais, se eu não me engano, são de cigarro, que falam assim, ou de alguma coisa de médico, etc., que fala assim, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, acho que é de remédio, algumas coisas assim. Sim. E me perguntam assim, professor, o correto é a persistirem os sintomas ou ao persistirem os sintomas? Vamos ver se a Lidiane está afiada. Pelo menos, né, Marcela? Tem que pegar uma vez, pelo menos. A persistirem ou ao persistirem os sintomas? Os sintomas persistem. A persistência dos sintomas, então, é a... Eu gosto muito que assim, ela tentou, e é legal porque assim, eu respondo para os meus alunos nenhuma das duas. Você sabe por que nenhuma das duas está correta? Porque o que quer dizer essa frase? Quer dizer assim, na condição de os sintomas ficarem, persistirem, continuarem, você continua um médico. Se é na condição, o que você tem que usar? Qual o pronome? É o se. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, muitos comerciais que ainda colocam aquele aviso do a persistirem ou ao persistirem estão errados. Porque é uma condicional e você usa se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Portanto, agências de publicidade, atenção, né? Atenção, agência de publicidade. Eu já vi uns 2 comerciais que felizmente colocaram um C, né? Mas tem muitos ainda que colocam um A ou ao, né? Então, assim, o correto é C porque é uma condição. Tá certo? É que eles colocam tão obrigados aquilo, porque eu acho que eles nem gostariam. A partir desse, né? Eles rapidinho. Não dá nem para entender. Não dá nem para entender, mas o correto é o C. Tá certo? Tá. Dá tempo de falar mais alguma dúvida? Ótimo. Aí a outra que surgiu e falaram do Facebook principalmente, dizendo assim, as pessoas vão agradecer, por exemplo, os dias de aniversário, as pessoas mandam aquelas mensagens, agradeço a todos que mandaram a mensagem, etc. Né? Assim, e a maioria, segundo os telespectadores que mandaram a mensagem para mim, a maioria escreve o a todos com um acento grave. A todos, o a com acento grave. Poxa vida. Então, assim, todos é um pronome indefinido, todos, porque não estou definindo quem é, então é um pronome indefinido. Ele está no masculino, todos, ou se fosse feminino seria todas, e ele está no plural. Então, de jeito nenhum a gente coloca o acento grave. Nem indicativo de crase, lembra da aula passada, e nem indicativo de locução adverbial feminina, porque o todos está no masculino, plural, e também não é indicativo de crase, porque não tem 2 As lá dentro. Então, se você for agradecer a todos, obrigado a todos, você não usa acento grave. Atenção, todo mundo que está no Facebook aí, se escreveu com acento grave, tira que está errado. Né? Vai lá, edita rapidinho. Vai lá, edita rapidinho e tira porque é sem o acento grave. Certo? É mais fácil até do que muita gente coloca, né? Mais fácil do que muita gente coloca. E tem gente que já me falou assim, não, professor, porque a gente coloca o acento porque fica mais bonito. Eu falo assim, não, mais bonito não, né? É o correto, Vamos pro correto. Falando de acento, esse rapidinho também, perguntaram se a partir tem acento ou não. O A se tem um acento grave. E a mesma coisa.
O a partir não tem o acento grave, que o partir é um verbo. Então, você nunca vai ter preposição mais artigo, porque esse verbo não está no masculino nem no feminino. O verbo não tem gênero, certo? Então, a partir você vai usar sem o acento grave, separado, sem o acento grave. Essa foi uma outra dúvida que chegou. Dá tempo de mais uma, Lidiane? Dá, vamos lá. Vamos lá, eu tenho várias anotadas aqui. Aí mandaram essa, que eu achei até muito estranha, porque eu vejo pouco usar, mas aí eu acho que eu tenho uma explicação. Professor, de repente se escreve tudo junto, com 2 R's, ou separado? Bom, de repente tudo junto com 2 R's, eu nunca vi escrito. Não sei se vocês já viram. Não. O telespectador que mandou, eu realmente nunca vi escrito. Se você já viu, por favor, mande pra gente algum lugar, algum print pra gente dar uma olhadinha. Mas de repente é separado. De, separado, repente, com um R só, obviamente, que é uma coisa que acontece repentinamente. Qual a explicação que eu quero dar? Acho que a confusão é mais ou menos assim. Se você pegar, por exemplo, entretanto, contudo, o que é embora? São junções de palavras que eram separadas. Contudo, entretanto, embora, que era em boa hora. Então vai juntando e vai se formando uma palavra. Acho que o raciocínio dele foi esse. É o que eu sempre digo, se no uso acontecer, que eu acho difícil nesse caso, mas se no uso acontecer de todo mundo começar a usar junto, né? O jornalismo começa a usar junto, a mídia começa a usar junto, depois de uma década, 2 décadas, está incorporado, pode ser que isso entre para o dicionário, mas sinceramente, nesse caso, eu acho feio, né? bem até difícil, feio de porque imaginar. além de ser feio, as pessoas realmente refutam, elas não gostam muito desse uso, né? Elas vão lá e colocam de repente, não, está errado. Com a queda do hífen, em muitos casos, por exemplo, vale refeição, que agora é tudo junto com 2 R's, então talvez tenha uma tendência também, com essa queda do hífen em alguns casos, para as pessoas escreverem as palavras junto. Talvez tenha essa tendência. Então, de repente, é separado. Tá certo? Tá ótimo, professor. Rodrigo. Então, obrigada pelas dúvidas, pelos esclarecimentos de hoje. Esclarecimentos, aliás, muito curiosos, né? Muito bom. Muito curioso. Gostei das dúvidas, Boas né? Estão dúvidas. chegando ótimas dúvidas. Olha, só para terminar, chega pelo Twitter, chega pelo Instagram, chega pelo Facebook da Record News, o pessoal de todo mundo. E a gente está muito satisfeito com as dúvidas que chegam, porque a gente consegue vir aqui e transformar a língua portuguesa em querida e não mais em temida. Com certeza. Toda Legal. terça e quinta. E se você tiver também alguma dúvida em casa, quiser participar desse quadro, basta enviar pra gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais também, #LinkRecordNews. O professor Rodrigo também tem a página dele. Lá no Facebook, é só entrar lá, mandar a dúvida, a gente está à disposição. Tá ótimo. Legal, então até terça-feira que vem, um ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana para vocês também. Até terça eu vou preparar algumas coisas para ver se a Lidiane está afiada mesmo para Até eu terça-feira. vou preparar. Brincadeira. Tá bom, gente. Obrigado. Um bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Obrigado. Legal, Bom dia, até a próxima, Rodrigo.